Então, a aula de hoje é sobre teste de sistema, tá certo? Então, no início da disciplina, a gente falou sobre várias abordagens para se fazer teste, certo? Incluindo, né, a maneira de se caracterizar o teste de acordo com a granularidade que o teste é feito, certo? Você pode ter o teste feito nas funções do seu sistema, né, e nos módulos, você chama esse tipo de teste de unidade. Né? Quando você integra esses módulos, você tenta explorar as combinações, né, o comportamento que envolve múltiplos módulos ou unidades do seu sistema, isso é chamado de teste de integração. Né? E na outra extremidade, o teste que é feito no sistema inteiro, né? Quando você, né, testa a tua aplicação inteira. Frequentemente isso aí é feito, né, por exemplo, utilizando a interface gráfica, mas não necessariamente. Né? Então, o teste é feito não olhando na implementação do teu sistema, mas, né, no que o teu sistema oferece. Tá certo? O que o teu sistema oferece. Tá? Né? Então, o objeto que é testado nesse caso é o teu sistema inteiro e não as unidades de integrações. Né? O teste de sistema, pessoal, é particularmente popular, né, para se, né, escrever teste de aceitação, né, como uma maneira de representar teste de aceitação. Aqueles testes usados para demonstrar que tua aplicação faz o que ela prometeu fazer para os investidores, né, os patrocinadores daquela aplicação, do teu software, que normalmente é gente que tem menos conhecimento técnico, certo? Não quer compreender o código, por exemplo, quer apenas ver você, né, que o software faz o que foi prometido fazer. Certo? Então, isso é a definição do teste de aceitação, né, teste de sistema é extremamente popular para se representar, né, teste de aceitação. Né? O teste funcional é frequentemente utilizado, né, como representação de teste de sistema, né, como uma forma de teste de sistema. No teste funcional, você enxerga o teu sistema, o objeto que está sendo testado, né, como uma função. Né, uma função matemática que tem parâmetros, por exemplo. Tá certo? Então, pense, por exemplo, né, em um browser, no Firefox. Tá certo? Os possíveis parâmetros que podem ser testados, que podem interferir na execução do Firefox. Então, por exemplo, a plataforma onde você vai executar o teu browser, o Firefox, tá certo? Né? A língua que você vai instalar o Firefox, certo? E várias outras características, né? Possíveis, né, features, né, que são implementadas, né, dentro do Firefox, até plugins que estejam instalados lá, né, podem ser vistos como parâmetros, possíveis parâmetros, né, digamos assim, de configuração do Firefox, relevantes para o teste daquele sistema como um todo. Um outro exemplo é uma aplicação móvel. Né? Imagine que você está querendo testar, digamos, o Candy Crush ou Angry Birds, uma aplicação gráfica qualquer, um app, né? Um joguinho, né? E você não sabe exatamente como fazer o teste disso aí. Então, o teste funcional pode ajudar. Você deveria pensar, nesse caso, quais são os parâmetros que são relevantes para a execução daquele jogo numa determinada plataforma móvel. Então, por exemplo, você poderia pensar, né, na orientação que aquele jogo vai ser jogado, se ele vai ser jogado em pé ou se vai ser jogado deitado, né, e se o comportamento vai ser consistente, certo? Né? Então, basicamente, você escreve testes e você executa aquele teste, né, modificando esses parâmetros para ver se o teu teste ainda vai passar. Então, a ideia geral é essa, certo? Você poderia testar também, né, sobre tamanhos de celular, né, do dispositivo diferente. Então, aqui tem 3 exemplos de tamanhos, são tamanhos populares, né, de aparelhos celulares, né, e também testar em plataformas diferentes. Então, você testar o joguinho no iPhone ou no Android. Enfim, então essa é a ideia. Né? Você tem um sistema, você enxerga aquele sistema como uma função matemática.
né? E o que você vai testar, o que você vai explorar são os parâmetros daquela função. Aquelas são as variáveis, né, do teu sistema, digamos, as variáveis independentes, né, que você vai tá testando, né? Você está controlando aquelas variáveis e você quer ver se o seu teste, né, continua executando de forma, né, satisfatória, né, da maneira esperada. Né? Então, enfim, um exemplo, tá certo? Enfim, aqui um problema associado ao teste funcional, e normalmente a gente chama isso de teste combinatorial, né? É você tratar a possível exclusão combinatorial de combinação de valores que você pode ter aqui. Num caso como esse aqui, desse exemplo em particular, uma aplicação móvel com 3 parâmetros, certo? Né? Sendo o primeiro parâmetro tendo duas possibilidades, o segundo 3 e o terceiro 2, você teria 2 vezes 3, 6, né? Vezes 2, 12. Você teria 12 combinações. Então, isso que eu acabei de fazer é chamado teste exaustivo ou mesmo teste combinatorial. Né? Se você for pensar em um sistema maior, um número muito maior de parâmetros, né? E cada parâmetro admitindo bem mais possibilidades, né? Você percebe que isso é um problema, né? Tem um problema aí, tá certo? Porque, né, vai ter um custo de explorar todas, né, todas as combinações é um custo exponencial. Então, mesmo se você só tivesse duas opções aqui, duas, com n parâmetros, tá certo? Seria 2 elevado a n, tá certo? Então, já é exponencial o custo, mesmo com apenas duas opções para n parâmetros, tá certo? Se você tiver um número maior, 3, seria 3 elevado a n, tá? Né? Enfim, então, o custo é exponencial de se fazer isso, né? Isso é um problema que existe se você tiver muitos parâmetros, né? E várias aplicações podem ter isso, tá certo? Enfim, pessoal. Então, para se tratar isso aí, né, o teste, né, chamado de CIT, né, Combinatorial Interaction Testing, ele tenta tratar isso aí, tratar desse problema, né, escolhendo algumas daquelas configurações ou combinações de parâmetros de maneira mais rigorosa, né? De uma maneira mais sistemática, colocando mais restrições em que combinações podem ser escolhidas, tá certo? Tá? Então, aqui está um exemplo só para ilustrar, tá certo? Né? Então, isso aqui é um sistema que tem muito, veja só, aqui é um parâmetro, você pode olhar isso aqui como parâmetro, na verdade só tem ligado e desligado, tá certo? Então, seria, né, aqui um outro switch, só tem ligado e desligado, mas aqui mais um outro, aí outro. Então, vários aqui. Então, aqui está só um exemplo, tá certo, pessoal? É lógico que a gente pode extrapolar isso, né, para software também. Então, um exemplo do Firefox, você pode imaginar possibilidade, número de parâmetros que pode ter ali. Esse caso em particular, aqui você tem 34 switches, tá certo? Né? Então, 2 elevado a 32 combinações de entradas, eu acredito que deveria ter sido aqui 34, tá? Ou 32 aqui, mas enfim, tá certo? Que é mais ou menos isso aqui que você, né, consegue imaginar aqui, o número de zeros, tem, né, 10 zeros aqui, é um número muito alto de combinações, né, para serem testadas, tá certo? Então, por conta disso, né, o CIT pode ser usado, né, um método, um mecanismo para se selecionar combinações mais, né, cuidadoso, né, de uma maneira mais econômica, certo? Precisa ser pensado. E o CIT oferece isso, tá certo? Enfim, pessoal, né? Então, CIT é uma técnica para mitigar, né, para controlar, para tratar esse problema da explosão combinatorial, né, desse crescimento exponencial, né, que vai ter, que você vai ter, né, se você quiser testar, uma função que tem muitos parâmetros e cada parâmetro com várias opções,
tá certo? Enfim, certo? Então, assim, o City ele já demonstrou, né, ser extremamente capaz, né, de ser uma técnica adequada para se encontrar a maioria dos problemas. Então, ele não vai, né, explorar todas as possibilidades de combinação, mas vai te oferecer, né, algumas garantias, tá certo? Então, como é que isso funciona, tá certo? Então, imagine aqui, a gente vai usar esse exemplo aqui como demonstração, certo? Então, você tem 3 parâmetros, o teu problema, a tua função tem 3 parâmetros, né? Orientation, size e sistema operacional. Esse parâmetro tem 2 possibilidades, certo? Esse aqui tem 3, esse aqui tem 2. Então, veja primeiro, né? Se a gente fosse utilizar o teste combinatorial, a gente teria 2 vezes 3 vezes 2 aqui, que daria 12 combinações. Né? Só que aqui, vocês estão vendo aqui nessa tabela aqui, mostrando os possíveis testes obtidos, né, com o CIT, quando a gente está só considerando os pares para serem cobertos, que tem apenas 6 combinações. Certo? É um número bem menor, né? É metade, né, do tamanho da suíte de teste que você iria obter se você tivesse considerando o teste combinatorial ou exaustivo. Certo? Então, o que o CIT faz, pessoal? Então, na verdade, o que o Pairwise faz, tá certo? O que o CIT, considerando só pares, faz, é considerar todas as combinações de pares. Então, por exemplo, orientation e size, size e OS, orientation e OS. Então, a primeira coisa que ele faz é olhar todas as combinações de pares. Aqui a gente tem 3 combinações de pares, né? Orientation com size, size com OS e orientation com OS. Então, ele explora, né, todas as possíveis combinações de valores em pares de parâmetros, tá certo? Então, a gente tem 3 pares de parâmetros, orientation, size, orientation e OS, size e OS, tá certo? E todos os valores dentro de cada uma daquelas combinações são explorados. Então, vamos olhar aqui, orientation e size. Foque nisso aqui, tá certo? Então, a gente vê que landscape com 1080 é considerado, landscape com 750 é considerado, landscape com 720 é considerado. Portrait com 1080, portrait com 750, portrait com 720. Então, orientation size, tá certo? A gente conseguiu cobrir, tá certo? Na verdade, é assim, a gente cobriu todas as possibilidades de valores que tem naquele subconjunto ali, naquele, né, de parâmetros. Agora a gente vai considerar size com OS. Vamos lá. Então, 1080 com iPhone e 1080, cadê o outro? Aqui com Android, tá certo? 750 com Android, eu só estou dizendo o primeiro número aqui desse par, tá certo? Só para facilitar aqui. 750 com Android, 750 com iPhone. 720 com Android, 720 com iPhone. Então, né, a gente cobriu, mais uma vez, considerando esse par size OS, a gente cobriu todas as possibilidades, tá certo? Só está faltando agora a gente considerar orientation com OS. Então, esqueçam, né, essa coluna aqui, vamos olhar para cá. Landscape com iPhone, landscape com Android. Portrait com Android, portrait com iPhone. Enfim, pessoal. Então, olhando apenas para pares de parâmetros, aqui são os parâmetros, né? Orientation size, orientation OS, size OS. Olhando apenas para os pares de parâmetros, a gente cobriu todas as possibilidades de combinação. Então, a gente diz que essa suíte de teste aqui, com 6 testes, né? 6 testes, que são, na verdade, cada teste, configurações do meu sistema, desse sistema que está sendo caracterizado aqui por esses parâmetros e valores. Certo? Então, essa suíte de teste, ela satisfaz ou ela é adequada a esse critério para o pairwise aqui, um critério de cobertura para o pairwise.
né, que é, né, uma variação de CIT, né, Combinatorial Interaction Testing, tá certo? Enfim, vocês compreenderam isso aqui, pessoal? Então, a gente mostrou que com pairwise é possível a gente mitigar o problema da explosão combinatorial, né, que se manifesta, né, quando você, né, pode precisar, quando você vai testar um sistema com muitos parâmetros e cada parâmetro tendo muitas opções. Nesse exemplo aqui eu mostrei, né, apenas 3 parâmetros, até por questão de espaço, tá certo? Mas o sistema poderia ter muitos outros parâmetros e valores, né? Se você não usasse algo como o CIT, como o pairwise, haveria uma explosão combinatorial, né, na criação desse vetor aqui, né, de configuração, de configurações. Enfim, então é isso. Então são 6 combinações, é um número bem inferior às 12 possíveis combinações que você fosse considerar todas, né, ou considerar o teste combinatorial ou exaustivo, né?